aí galera que acompanha o canal Pet Mecânica UFES. Então hoje a gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso estudo do Fluid Sim e também da hidráulica em geral, né? O objetivo da aula de hoje é a gente fazer a montagem da nossa unidade de bombeamento, né? Essa unidade de bombeamento vai ser o componente, né, no nosso circuito que vai ser responsável por bombear, né, o fluido para o restante do nosso circuito, né, dos nossos elementos. Então, o que a gente vai precisar numa unidade de bombeamento? A gente vai precisar de um filtro, da bomba, né? Obviamente, sem a bomba não tem como fazer esse bombeamento, e de uma válvula de controle de pressão, né? Então a gente vai abrir aqui nosso novo projeto. A gente vem aqui, a gente pode vir aqui na barra de ferramentas, nesse ícone aqui, clicar, já vai abrir. Como a gente pode também dar um Ctrl N, abre, e eu vim aqui em arquivos e novo, a gente abre também, né? Mas como a barra de ferramenta aqui está mais fácil, a gente já dá um clique aqui e abre. Abriu aqui nossa janela de projetos. Então, como eu falei, a gente vai precisar do filtro, da bomba e de uma válvula de controle de pressão, que eu vou explicar o porquê dessa válvula. Tá, então a gente vem aqui na aba hidráulica, elementos de fornecimento, né? Esse aqui nos elementos de fornecimento vai ter todos os componentes que a gente precisa para montar uma bomba. A gente pega essa aqui é a unidade. No caso esse aqui é a simbologia, né, para a bomba. A gente dá um clique aqui e arrasta para cá, para nossa janela de projetos. E o filtro está aqui também, né? Na mesma aba a gente pega, dá um clique e arrasta. Pronto. A gente vê aqui que o filtro está virado, né? Mas a gente, para poder conectar aqui e ficar mais certinho, a gente pode dar um clique aqui, vem aqui na barra de ferramentas e clica nessa ferramenta aqui, ó, né? Rotacionar 90 graus. A gente clica, aí ela rotaciona e a gente pode fazer conexão aqui, fica mais certinho, né? Agora a gente vai precisar da nossa válvula de controle de pressão, né? Que é muito importante, é indispensável nas unidades de bombeamento. Todas as unidades de bombeamento têm essa válvula, né? E é uma das mais utilizadas em circuitos em geral. Então a gente vem aqui em válvulas, na aba hidráulica ainda, válvulas. Aqui a gente vem em válvula de controle de pressão. Essa aqui é a mais utilizada. A gente tem vários tipos dela, mas essa aqui é a que a gente mais utiliza, né? Que é a mais comum. Pronto, a gente tem aqui os nossos três principais componentes, né, da unidade de bombeamento. Então a gente vai fazer aqui o ligamento entre elas. Você clica e arrasta e solta onde você quer fazer a ligação. Clicou aqui, levou para outra extremidade e soltou. Já faz a ligação direto. Aí pronto, essa aqui basicamente vai ser a nossa unidade de bombeamento. Só que a nossa bomba ela precisa de um reservatório para poder retirar o fluido e bombear para o resto do nosso sistema, né, do nosso circuito. Ou seja, a gente precisa colocar aqui ainda uma simbologia para representar, né, o tanque ou reservatório, né? Aqui a gente usa mais o termo tanque. Então a gente vem aqui também em elementos de fornecimento, tanque. Essa aqui é a simbologia para tanque ou reservatório. Clicou, arrasta, coloca aqui e faz a ligação já. Aí pronto. A nossa bomba aqui ela vai criar um vácuo aqui e vai succionar o fluido que está nesse reservatório, nesse tanque, que vai passar pelo filtro e vai ser distribuído para o resto do nosso circuito. Aí aqui a gente também tem que colocar um tanque, um reservatório aqui conectado aqui. Por quê? Porque essa válvula de pressão aqui, ela vai evitar, de controle de pressão no caso, ela vai evitar que ocorra qualquer tipo de acidente no nosso circuito, né, real, no caso. Por exemplo, a gente, dando um exemplo aqui, por exemplo, se aqui a gente tem uma conexão ligada ao resto do nosso circuito, se por um acaso a gente encontrar algum tipo de obstáculo, o fluido encontrar algum tipo de obstáculo no nosso circuito, e ele não conseguir passar daqui para frente, se essa válvula aqui não existisse, a pressão aqui dentro dessa linha aumentaria de tal forma que poderia causar uma explosão ou algum acidente. Então, essa válvula de pressão aqui, ela existe exatamente para isso, de controle de pressão, ela existe exatamente para isso.
né? Quando nosso fluido encontra algum tipo de obstáculo que ele não consegue passar, ou quando o filtro está entupido, alguma coisa do tipo, o fluido é direcionado para essa válvula, ela se abre e o fluido retorna para o tanque, né? Essas simbologias aqui de tanque não necessariamente significa que são dois tanques diferentes, né? Pode acontecer de ser, mas a maioria das vezes significa que são o mesmo tanque, essas duas representações aqui. Agora, a gente tem que representar isso aqui como se fosse uma coisa só, né? Como é uma unidade, né? Um componente de bombeamento, a gente tem que representar como se fosse uma coisa só. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui nessa aba, nessa última aba aqui, que é diversos, né? Na aba diversos, clica e vem aqui em retângulo ou quadrado, né? Eu prefiro retângulo porque o retângulo você pode modelar ele do jeito que você achar melhor, então fica mais fácil, né? Você vem aqui, faz um retângulozinho, clique, arrasta e bota aqui mais ou menos. É mais para cima, na verdade, porque o reservatório está fora desse componente de bombeamento. Você dá 2 cliques aqui na linha, vai abrir essa janela aqui e muda o tipo de linha para a linha traço ponto. Pronto. Essa aqui basicamente vai ser a nossa unidade de bombeamento. Aqui a gente vai ter os reservatórios, né, que geralmente são os mesmos. Nesses dois casos aqui serão os mesmos, né, o mesmo reservatório. Aqui o filtro, né. Esse filtro aqui ele é chamado de filtro de sucção, né? Quando ele está ligado entre o reservatório e a bomba, ele é chamado de filtro de sucção. Tem também o filtro de pressão, que é ligado depois da bomba. E tem o filtro na linha de retorno, que é ligado aqui na linha de retorno, quando o fluido está retornando para o tanque. Mas enfim, essa aqui vai ser a nossa unidade de bombeamento. Por questão assim de facilitar o nosso trabalho aqui no FluidSim, o programa já nos fornece isso pronto, a gente não precisa estar sempre montando isso, né? Eu ensinei como montar porque é interessante a gente saber como funciona e como que monta, caso a gente pegue um programa que não nos dê isso já pronto, né? Então a gente vem aqui, né, em elementos de fornecimento, como já tinha vindo antes, e aqui está a nossa bomba já pronta, nossa unidade de bombeamento já pronta. Então você clica e arrasta para cá. Pronto. É basicamente a mesma coisa. Aqui a gente tem o tanque, ó, né, o reservatório, que no caso seria correspondente a essa parte aqui. Aqui o filtro ele não é representado porque aqui, para questão de entendimento de como funciona, de funcionamento e de simulação de circuitos hidráulicos, o filtro não faz muita diferença. Então aqui ele pode ser omitido. Aqui a gente tem a nossa bomba ligada no motor. Aqui a nossa válvula reguladora de pressão ou de controle de pressão, né? E aqui a gente tem também inclusive a representação do nosso manômetro, né, que vai medir a nossa pressão aqui. Existem alguns casos também que a gente vai precisar limitar o espaço do nosso projeto, né? A gente tem o espaço do nosso projeto limitado, a gente não pode estar utilizando muito esses componentes aqui porque eles são muito grandes, né? Por exemplo, num circuito muito grande, se a gente ficar utilizando muito esses daqui, acaba poluindo e deixando o nosso circuito um pouco carregado. Então o FluidSim ele já dá outra simplificação aqui pra gente, que essa aqui é a unidade de bombeamento já o máximo simplificada. A gente pode ver que aqui é bem menor que as outras duas, só que os três fazem a mesma coisa, são basicamente a mesma coisa, né? Se você tem um circuito maior com mais unidade de bombeamento, por exemplo, a gente usa esse aqui, que é mais fácil, ocupa menos espaço, né? Embora esses aqui sejam mais fáceis de entender. A princípio a gente vai utilizar esse aqui, né? Porque a gente está começando agora. Então fica mais fácil de visualizar o que está acontecendo, e os nossos circuitos inicialmente eles vão ser mais simples, então a gente vai usar essa unidade aqui. À medida que a gente for avançando, a gente pode começar a usar essa aqui, porque aí já vai aumentar a complexidade dos circuitos, então fica mais interessante usar esse aqui. Aqui, se você dá 2 cliques na nossa unidade de bombeamento, a gente tem aqui as propriedades dela, né? Que a gente pode regular da maneira que a gente bem entender.
que a gente achar melhor ou que o nosso circuito real, no caso, estaria funcionando. Por exemplo, aqui a gente tem a pressão de operação dela, né? A que pressão ela vai operar. Aqui a gente tem a vazão dela, né, dada em litros por minuto, a pressão aqui é dada em bar, pode ser dada em bar, megapascal ou PSI. Aqui a vazão é em litros por minuto e aqui é a vazão interna dela. A gente sabe que qualquer máquina não trabalha em 100% de eficiência e no caso das bombas, né, é a mesma coisa, a gente tem vazões internas, né. Então, em algum caso de circuito real, se a gente quiser deixar o nosso circuito aqui no FluidSim o mais próximo do real possível, a gente pode aqui adotar uma vazão interna, né, que aí fica bem próximo do real. Então é isso, pessoal. A videoaula de hoje foi mais mostrando aqui como montar o nosso componente de bombeamento e nossas propriedades aqui do componente de bombeamento. Nas próximas videoaulas a gente já vai começar utilizando um pouco dessa unidade de bombeamento junto com algumas válvulas e também atuadores e montando alguns circuitinhos. Aqui a gente não vai se preocupar ainda com esse tipo de simbologia aqui, né? Que a gente está vendo essa válvula aqui, porque a gente vai fazer uma videoaula explicando sobre isso aqui. Então não se preocupem com isso agora. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.